desde o início, o Senhor Jesus sabia quem ele era e por que aqui estava. Na 1 de Pedro 1, 18 a 21, bem como Apocalipse 13 e 8, quer dizer, capítulo 13, verso 8, constatamos que o Cordeiro foi conhecido e morto antes da criação do mundo. Vamos ler a 1 de Pedro só para constar mesmo. Ninguém ficar na dúvida a esse respeito. Verso 18 do primeiro capítulo da 1 de Pedro, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes redimidos da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e puro, atenção, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quer dizer que o Cordeiro com sangue derramado foi assim conhecido antes da fundação do mundo. Agora, quem é o Cordeiro de Deus? É o Filho. Jeová Filho é o Cordeiro de Deus. Tudo bem. Agora, vamos ver Hebreus 1 e verso 10. Estamos aqui falando do Filho. Verso 10, citando o Salmo 102, verso 25. Tu, Senhor, só que em hebraico é Jeová, no princípio fundaste a terra, os céus são obra de tuas mãos. Só que esse Jeová é o Filho. Você vê que tudo isso aqui, nesse primeiro capítulo, está versando sobre o Filho. Verso 13, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra? Quem está falando? No caso, o Pai. Quem está ficando à destra? É o Filho. Então, quer dizer, embora todas as pessoas da Trindade, imagino, participaram de alguma forma da criação deste mundo, da nossa raça, tanto assim que diz o texto que eles, conversando entre eles, façamos homem à nossa imagem, façamos, plural, então era uma coisa combinada. Mas entendo que o agente principal foi exatamente o Filho. Então aqui diz a respeito do Filho, tu, Jeová, aliás, de passagem, não é o nosso assunto, mas este é um de vários textos que servem para combater a heresia das ditas testemunhas de Jeová e também dos mormons, que negam que Jesus Cristo seja Jeová. Está aqui um de vários textos que servem para derrubar essa heresia deles, que aqui diz do Senhor, mas é citando o Salmo 102, e lá é claramente Jeová, e diz respeito ao Filho. Sim, mas ele foi o agente principal da criação, assim entendo. Vejam também João 1. Evangelho de João. Verso 3. A respeito do Verbo, que no caso é o Filho. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, no caso o Filho, nada do que foi feito se fez. Verso 3. Verso 10, ainda do mesmo capítulo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele,
E ainda mais claro, se possível, Colossenses 1 e verso 16. Porque por ele, no caso o Filho, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Exato. Tudo gira em torno do Filho, no que diz respeito a este planeta. Agora, de passagem, diz que ele criou os principados e as potestades, ele criou o próprio Satanás, só que antigamente ele não era isso, ele era Lúcifer. Imagino que ele tenha sido o arcanjo, só que quando ele rebelou-se, o lugar dele foi preenchido por Miguel, que agora é o arcanjo. Só tem um. Tem pessoas que falam em arcanjo, não tem, só tem um. Só tem um arcanjo. É o arcanjo. Os outros são anjos, só tem um arcanjo, só tem um chefe, só tem um rei. Agora, vejam vocês, por favor. Jeová Filho, Cordeiro de Deus. Jeová Filho, agente principal na criação desta terra e da nossa raça. Só que ele sabia, antes de criar, o que iria acontecer. Que o Cordeiro morto era conhecido antes da criação do mundo. Eu confesso que não cabe na minha pequena cabeça. O Filho, sabendo de antemão que a coisa iria malograr e que ele pessoalmente teria que pagar o terrível preço do resgate, mesmo assim ele criou. Acho que eu não teria criado não, viu? Rapaz. O que a gente vislumbra tão somente é que a nossa raça representa qualquer coisa muitíssimo importante ao Criador. Principalmente, assim entendemos, é a noiva. A noiva será meramente uma parcela da raça. Mas para você saber de antemão e mesmo assim bancar e pagar, é importante, sumamente. Agora, por isso que eu insisto em afirmar que o Senhor Jesus sabia perfeitamente quem ele era e por que aqui estava. Em Hebreus 10 e 5, nós já comentamos isso rapidinho. Ao entrar no mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Ele aceitou o corpo, nós também. Vou comentar isso mais tarde, a miúde, mas é claro que Jesus sempre sabia quem ele era. Com 12 anos de idade, você se lembra? Ele foi deixado para trás, lá no tempo aí, os pais angustiados. 3 dias depois, acham ele, está ele numa boa, conversando, assim, discutindo com os doutores da lei. Um menino com 12 anos de idade, discutindo teologia com o doutor da lei. Durante 3 dias, esse menino era qualquer coisa. A mãe acha ruim, né?
a mãe chega e reclama, ele quase chama a atenção da mãe. Você se lembra? Ele quase chama a atenção. Oi, por que vocês me procuraram? Vocês não sabem que eu tinha que estar cuidando dos interesses de meu pai. Agora, o pai, no caso, não era o padrasto José. Ele não estava conversando carpintaria com o doutor Italino no templo. Estava nada. Ele estava conversando, era coisa de Deus. Ele sabia exatamente quem ele era. 12 anos de idade. De passagem, eu quero falar de nós primeiro agora. A exemplo do Senhor Jesus, se nós vamos participar da guerra de forma efetiva, nós também temos que saber quem nós somos. Isso pode parecer simplório demais, mas não é. Por que eu digo que não é? Eu digo isso porque a grande maioria dos cristãos brasileiros não sabem quem são. Eu já andei pelo Brasil todo. Só tem um estado que não andei ainda, que é o Amapá. E eu já ministrei em quase todos eles. Eu já andei em tudo quanto é igreja no Brasil. Mais de 20 denominações diferentes. Eu já ministrei em todas essas igrejas. Isso é em outros tempos. Vocês não me conhecem muito bem. Vocês só me conhecem agora velho. Eu já fui assim mais novo. Em outra vida, assim, tal. Eu só tenho 3 estados brasileiros que eu não ministrei pessoalmente já. Eu tenho uma pequena noção daquilo que é a realidade, assim, das igrejas do país. E a grande maioria não sabem quem são. A grande maioria dos cristãos não sabem exatamente quem são, não sabem. Se não, vejamos. Vamos. Primeiro, temos que enfiar muito bem enfiado na nossa cabeça de que ninguém aqui é resultado de um processo lento de evolução. Ninguém aqui é resultado de uma assim, escolha estúpida do nada mais o acaso. Nós fomos criados. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O que vem ao caso é a primeira parte. Conforme a nossa imagem e semelhança. Verso 27. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher, não qualquer outra coisa. Agora, esse negócio de estarmos aqui portadores da imagem do Criador é um privilégio e uma responsabilidade maior do que às vezes pensamos. Porque privilégio é tipo uma moeda. Eu estou aqui com moedas muito pequenas. Está aí uma moeda. Só que toda moeda, você sabe, tem 2 lados. Então, privilégio é tipo moeda. Deste lado diz privilégio, mas do outro lado diz responsabilidade, prestação de contas. E o outro lado é do mesmo tamanho que o lado de cá. Não é assim? Não é assim? Toda moeda que você já viu? Os 2 lados são do mesmo tamanho, não são? Quanto maior é um lado, maior é o outro lado. Paciência. E nós aqui, portadores da imagem do Criador, dificilmente paramos para pensar que privilégio é isso. Mas isso imediatamente valoriza o ser humano. Ninguém aqui é bicho, ninguém aqui é resultado de um processo de evolução. Nós estamos aqui portadores da imagem do Criador.
Isso é tremendo. Isso para começar. Qualquer ser humano. Não é o caso de ficar aqui discorrendo sobre a impossibilidade científica da teoria da evolução como explicação de origem. Bastaria, quem sabe, a física. A física nos ensina que é possível descrever o universo conhecido inorgânico com 350 bits de informação. O universo inteiro conhecido inorgânico é possível descrever com 350 bits de informação. Já o inorgânico, sem vida. A proteína mais simples, que nem pode sustentar a vida sozinha, mas faz parte de um sistema vivo. Não me lembro, acho que por volta de 1.600 bits de informação para descrever a proteína mais simples. Então, a pergunta que se faz necessária é onde o nada mais o acaso achou 1.200 bits de informação nova quando no universo inteiro não tinha mais do que 350. Quer dizer, é estupidamente impossível na teoria da evolução como explicação de origem. E tem mais. Nós sabemos onde está a arca. Agora, essa arca está a 4.000 metros de altitude. O ponto mais alto do Brasil é 3.014, por ali. Quer dizer, a Arca de Noé passasse por aqui, no auge, estaria passando 1.000 metros acima do ponto mais alto. E como aqui é só 1.000 e poucos metros, estaria passando 3 quilômetros acima disto aqui. Os curdos têm quartos cheios de artefatos da arca. E se você entrar na confiança deles, eles vão te mostram. Eu conheço alguém que já fez isso. Eu conheço alguém que já fez isso. A arca está lá. Agora, me diga, por favor, como um navio do tamanho de um campo de futebol foi parar a 4.000 metros de altitude? Isso não é pouca coisa. Navio flutua. Se esse navio está lá, é porque tinha água lá. E se tinha água lá, é porque o dilúvio foi mundial. Você não pode ter água de 4.000 metros no lugar sem atingir o resto da bola. O mundo inteiro foi arrasado. E isso há 4.350 anos. Óbvio, deve ser que o que se vê ao nosso redor não evoluiu nos últimos 4.300 anos. Eles pedem, portanto, bilhões de anos, só que nós não temos bilhões de anos. A bola toda foi destruída há 4.350 anos. Mas 4.300 é antes de Cristo ou dessa era? Não. 2.350 antes, somados aos 2.000 depois, dá 4.350 mais ou menos. Vá 2 ou 3 para cá e para lá, quer dizer, mais ou menos. Isso. Agora, só ser humano não basta para você enfrentar o inimigo. Em Cristo, que é a peça-chave, você tem que estar em Cristo, óbvio. Mas em Cristo, você agora já é mais do que um mero ser humano criado à imagem do Criador. Vamos para Efésios capítulo 1 e verso 6. A sua Bíblia não vai ler da forma que eu vou ler, mas paciência. Está falando do efeito da predestinação, verso 5. Tudo isso e glória da sua graça, pela qual nos fez. A sua Bíblia talvez diga agradáveis, sei lá como, mas na verdade deveria ser aceitáveis, ou melhor dizendo mesmo, aceitos no amado.
em Cristo, você não é um mero ser humano, já é bastante, já é muita coisa, mas você é aceitável perante o Pai, aceito perante o Pai. Ora, isso já é muita coisa. Quer dizer, é muito mais do que ser um mero ser humano, que já é muita coisa. Por que eu estou me detendo aqui? Porque você sabe que tem muitas áreas do Brasil onde o povo é mais do que pobre. E, às vezes, quem viveu a vida toda assim, numa situação bastante limitada, às vezes as pessoas ficam com uma autoimagem também assim bastante lá embaixo, né? As pessoas, eu não sou nada, eu não valho nada. Eu ouvi certa feita um pastor evangélico, ele era pastor naquele exato momento na cidade de João Pessoa, Paraíba. Eu discordei dele, não gostei nada, mas ele, pastor brasileiro, lá em João Pessoa, ele se referiu ao povo dele, quer dizer, o povo do interior, assim, do sertão, assim, paraibano, como se fosse a cana que o pessoal usa para fazer, assim, o suco que você compra aqui, quer dizer, passa uma vez, né, pelo milho, aí o que fazem com a cana? Aí dobra, passa a segunda vez, e tem deles que passam até a terceira vez. Né? Fica só o quê? E esse nobre de um pastor disse que o povo dele era assim, que nem um bagaço de cana. Eu discordei dele. Mas essa ideia existe na cabeça de um e outro. Então, eu faço questão de frisar estas coisas, caso alguém aqui esteja me ouvindo, ou então, depois, já que estamos sendo gravados, para ver se nós tiramos isso da cabeça, essa imagem negativa, quer dizer, falsa, degradante, que não procede. Então, se você está em Cristo, o Pai te aceita. Então, nada de bagaço, nada de cana que passou. Não. Você não é um bagaço de cana, não. Você é um ser humano e você, em Cristo, está... O Pai te aceita. Isso é grande. E depois, como já comentamos em Efésios 1, 20, depois capítulo 2, verso 6, em Cristo nós estamos à direita do Pai. Maravilha. Maravilha, maravilha. É por isso que nós podemos realmente enfrentar essa parada. Agora vamos entender um pouquinho melhor como é que esse negócio de estar em Cristo, quer dizer, como é que funciona essa autoridade de cá embaixo. É cá embaixo que nós temos que entender. E para isso eu convido a atenção para Lucas capítulo 10. Os 70 estão de volta, seu giro, foram enviados 2 em 2, isso aqui é os 70, não os 2. Os 70 foram enviados faltando 6 meses para a cruz, então quase no término. Então nós estamos perto da cruz aqui, dentro de 6 meses Jesus irá à cruz, então os 70 voltam de seu giro, seu ministério, para prestar contas. E eles estavam muito satisfeitos, até os demônios assim, O que vem ao caso, no entanto, é o verso 19. Aliás, já que estou aqui, vamos ler o verso 18. Jesus disse-lhes: Eu,
observei Satanás caindo do céu. É assim que está no texto. Atenção. Jesus disse: eu observei Satanás caindo do céu. Agora, quando foi isso, gente? Quando é que foi isso? Antes da encarnação, fatalmente. Porque a queda de Satanás se deu lá atrás. Jesus sabia quem ele era ou não sabia? Eu observei Satanás caindo. Isso no mínimo 4.000 anos atrás. No mínimo, sabe-se lá. Nada melhor do que lidar com o texto original, que você vê certas coisinhas que nem sempre o pessoal colocou adequadamente nas traduções. Eu entendo perfeitamente o privilégio que Deus me concede de poder lidar com realmente o texto original, que é outra coisa, sabe? É outra coisa. Mas vamos ao verso 19. Jesus está falando: eis que vos dou 99% dos manuscritos gregos, dou a autoridade, tem artigo definido, para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, artigo definido, e nada vos fará dano algum. Agora, em Mateus 28, verso 18, na grande comissão conforme lá registrada, Jesus vai dizer: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Estava ainda faltando 6 meses para ele dizer essas palavras que estão registradas no fim de Mateus. Mas ele já sabia quanto a isso. É-me dado, ou dada no caso, toda a autoridade no céu e na terra. Então, ele, detentor de toda a autoridade, perfeitamente está dentro de sua competência delegar uma parcela dessa autoridade a nós. Certo? Dentro da sua competência, perfeitamente. Ele tem esse direito, ele tem essa capacidade. Ele detém toda a autoridade, ele pega um pedaço, está aqui, vocês agora vão fazer. Então é isso que acontece. E ele nos outorga, ele nos concede, ele nos delega toda a autoridade. Não, perdão, eu me confundi. Desculpe. Ele que tem toda. O olho caiu no lugar errado. Ele nos dá a autoridade sobre todo o poder de Satanás. Agora, como já disse, aprender como se faz, às vezes leva tempo. Mas potencialmente é isso aí. Ele prossegue dizendo que nada absolutamente vos fará dano algum. Parece que o enfoque seja sobre defesa, defendendo-nos uns e outros dos ataques de Satanás. Mas está aí. E quem tem esta certeza, se realmente isto, se você um dia se compenetra, se isto aqui realmente calha no teu coração, no teu íntimo, na tua consciência, que Jesus te outorga a autoridade sobre Satanás e seus feitos e seus subalternos. E ele que é detentor de toda autoridade. De repente, se isso realmente, se isso se tornar uma realidade na tua cabeça, de repente você não tem mais por que ter medo. Não há mais por que eu ter medo de Satanás, como de fato eu não tenho. Agora que eu respeito ele, assim um pouquinho, vá. Que o sujeito é escovado. Ele
ele é danado mesmo. Agora, eu em Cristo estou acima dele. Isso é potencial, isso não é automático, isso é potencial. Vai lá. E Jesus me dá. Porque ele falando aqui aos 70, e certamente havia algum outro presente, ele não está se dirigindo aos 12 apóstolos. Tem gente que ensina hoje em dia que só os apóstolos, que eles acham que eles são apóstolos, né? Tem uns e outros hoje em dia que acham que são apóstolos. Mas no texto só o Espírito Santo diz quem é apóstolo. Existe apóstolo hoje, mas não são esses que foram designados por homens. Se alguém foi designado por homem, não é apóstolo. O Espírito Santo que designa apóstolo. Você pode vasculhar o texto, nunca um apóstolo se faz por imposição de mãos. Presbítero, sim. Presbítero se faz por imposição de mãos. Agora, apóstolo, não. Isso aí é o Espírito Santo. Mas andam certas pessoas e dizem, não, mas certas coisas, assim, milagres, isso é privativo de apóstolo. Não, senhor. Jesus está falando com os 70. E que, se não me engano, nenhum deles era os 12. Os 12 eram outros. Os 70 era afora os 12. E também faltando poucos meses até a cruz, e o texto original, como eu já expliquei, diz dou. Alguma Bíblia diz dei. Errado, não é isso. Ele colocou no presente, eu dou. Então é de alcance futuro. Se ele dá aqui, é para exercer ali. Óbvio. Não vejo nenhum limite aqui de tempo. Então, eu entendo que até hoje, isso aqui funciona. Não bastasse. Vamos agora a Efésios 3:20. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo o tempo, eu sempre. Amém. Observar que o verbo opera, que termina no verso 20, está no tempo presente. Segundo o poder que em nós opera. Opera. Agora. Eu confesso abertamente, quem já me ouviu sabe, que eu não sei como fazer isso aqui funcionar. Não cheguei ainda. Eu ainda não sei como fazer isso aqui funcionar. Vejam o que está sendo dito aqui. Isso aqui não é pouco. Isso aqui é tremendo demais da conta. O poder que em nós opera está aí para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora vem cá. Pedir é uma coisa, pensar é outra coisa. O nosso pensar, o nosso imaginar, define o nosso raio particular. O meu universo particular se define pelo raio da minha imaginação. Coisa que eu não sou capaz de imaginar, não faz parte do meu universo. Está fora. Então, a nossa imaginação limita, define o nosso mundo particular. Só que o poder que em nós opera, diz o texto, está aí para fazer mais. Quer dizer,
do ponto de vista da minha pequena cabeça, é sem limite. Agora, nem aquilo que eu peço eu consegui ainda, quer dizer, eu nem consegui tudo que eu já pedi, muito menos imaginei. Então, eu já disse, não alcancei, não sei como funciona isso aqui, não. Mas que está aqui, está. E que é isso que diz. Assim sendo, nós não precisamos do poder de Satanás. Nós temos autoridade sobre o poder do inimigo, diz lá em Lucas 10, 19. Se você tem autoridade sobre alguém, você pode mandar nesse alguém. Não? Então nós, pelo menos teoricamente, poderíamos mandar em Satanás. Já conheço quem faz isso. Acho que eu mesmo já tentei fazer isso alguma vez. Mas como nós dispomos do poder de Deus e de Cristo, acho que não precisamos realmente muito do poder do inimigo, porque ele é safado, ele é muito enganoso e ele pode nos embrulhar. A gente, querendo fazer uso do poder do inimigo, ele poderá nos levar a fazer coisas que não deveríamos fazer, e depois eu nem gostaria de dar a ele a satisfação de ver eu usando o poder dele. Não, para quê? Eu tenho o poder de Cristo, que é muito maior. Eu fico pedindo a Deus realmente compreensão melhor de como é que funciona isso. Para quê? Para que eu possa servi-lo melhor também, para que eu possa produzir mais efeito cá embaixo. Tem coisas que eu gostaria de realizar que não realizei ainda. Tem coisas que a gente queria ver que não vejo ainda. E às vezes é porque eu não aprendi ainda como é que se faz. Então eu clamo a Deus, Senhor, me ilumine, por favor, me ajude, me ensine. Para que possamos ser mais úteis, mais eficientes em prol da causa. Agora, isso já é ótimo, mas tem mais. Estou ainda falando de saber quem você é. Tá? É isso que estou tratando. É o último ponto. Nesse item. A primeira de João 4. Verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Agora isso é dose para leão, sabe? Qual Ele é, somos nós também neste... Mas quem é esse Ele então? Você vê aqui no contexto imediatamente prévio, tem o Pai, tem o Espírito Santo, tem o Filho. Tem a Trindade. E em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem. Nossa imagem. Agora, gente. Se um dia você se compenetrar, quer dizer, a coisa realmente assentar na tua cabeça de que você representa a Trindade cá embaixo, gente, não é mais o caso de você andar com medo, cabisbaixo, assim, que nem um cachorro vira-lata com o rabinho entre as pernas, assim. Tem um texto em Provérbios que diz que o justo é ousado que nem leão. E hoje em dia são os ímpios que são ousados e os cristãos parecem mais com um cachorro vira-lata. Esperando a próxima palavra. Agora, quem tem consciência de quem é, não. Se você sabe de fato que você representa a Trindade cá embaixo, nada de cachorro com o rabo entre as pernas. Chega. Havemos de nos compenetrar, amados irmãos, quem nós somos por aqui.
e nos comportar de forma condigna e condizente com aquilo que nós somos. Agora, a igreja é o corpo de Cristo, está no texto. E daí? Bom, o corpo é aquilo que a gente vê, não é? Não é a pessoa verdadeira. Vocês estão olhando para mim, estão me vendo, vocês estão vendo o meu corpo, estão vendo a minha casa, o meu casco. Você não está vendo o verdadeiro Gilberto. Ele está escondido. E quem puder desligar o telefone também? A igreja é o corpo de Cristo. E o que você vê quando você olha para alguém é o corpo. E o que o mundo vê quando olha para Jesus é o corpo. Quer dizer, é a igreja que o mundo vê como sendo o corpo de Cristo. E assim como nós utilizamos os nossos corpos para lidar com o mundo que nos cerca, nós usamos o nosso corpo para mexer, Eu entendo existir uma analogia razoável entre o mundo físico que nós conhecemos e o mundo espiritual. Assim como cada um de nós utiliza o nosso corpo para mexer e lidar, entendo que, grosso modo, Deus também usa a igreja para lidar com o mundo. Quer dizer, a igreja é o corpo de Cristo e é a igreja que Cristo mais usa para lidar com o mundo. Só que esse corpo nem sempre é tão obediente assim. E volta e meia, Deus age soberanamente apesar do corpo, porque o corpo não está fazendo. Mas creio ser verdade. A igreja era para estar representando realmente Jesus e Jesus era para estar lidando com o mundo através da igreja como sendo seu corpo de fato. Agora, isso para ver se nós deixamos de lado qualquer sentimento de inferioridade, um sentimento falso. Não estou aqui promovendo a soberba, não estou aqui promovendo o orgulho, nada disso. Mas existe também uma humildade falsa. E alguém diz, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. O que não é exatamente a verdade. Todo ser humano está na imagem do Criador. E quem está em Cristo, então, tem tudo aquilo que a gente já comentou. Então, não porque eu seja lá essas coisas sozinho, mas em Cristo eu sou muita coisa. Em Cristo sou muita coisa. E você também, em Cristo, é muita coisa. Então, é isso que temos que enfiar bem na cabeça. Nós somos porta-vozes do Criador nesta terra. Tem aí as grandes comissões, né? Mateus 28, 20, João 20, 21, tal. Deixa eu só ler aqui Lucas 4, 17, que citando Isaías 61, versos 1 e 2, como isso aqui não é uma das grandes comissões, é menos conhecido talvez. Então vamos ler Lucas 4, a partir do verso 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus está numa sinagoga. Abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito. 2 pontos. O Espírito do Senhor, que isto é, Jeová, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, assim 99% dos manuscritos, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí fechou o rolo.
Tudo isso que ele veio fazer, nós também temos que fazer. Nós aqui estamos para fazer tudo isso. E tudo isso ali, você vê por detrás, ele está desfazendo as obras de Satanás. Por que o pessoal é pobre? Não é por vontade do Criador. O pessoal é pobre por uma sequência de circunstâncias. Por que o pessoal anda quebrantado de coração? Também isso não é obra de Deus. Por que o pessoal anda cativo? Enfim, etc. Irmãos, temos que acordar, temos que nos compenetrar. Representamos o Criador por aqui. Certa feita, eu já comentei assim no nosso grupo caseiro, eu estava perambulando lá em Valparaíso, eu faço por vezes, me veio na cabeça um hino em inglês escrito por alguém que diz, I walk today where Jesus walked, quer dizer, andei hoje onde Jesus andou, tal e tal. Ele estava na Terra Santa, né, Israel, tal. Eu acho que eu nunca andei lá, eu acho que a esta altura do campeonato também nunca vou andar. Não vou nunca a Israel, creio, nesta vida. Aí, de repente, me veio um pensamento à cabeça. Muito mais importante do que eu andar onde Jesus andou, é Jesus andar onde eu ando. Não? Jesus dizer, ó, hoje eu andei onde Gilberto andou. Não é tremendo isso? Hoje eu andei onde Márcio andou. Isso é tremendo. Eu quase choro. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, nada de cachorro com rabo entre as pernas. Gente. Vamos entender quem nós somos. E ver se a gente não anda, ver se a gente não se comporta de forma condigna com aquilo que nós somos. Nada de soberba, tá bom? Eu não estou pregando a soberba, já disse. Mas também não estou pregando a covardia. Tá? Qual ele é, somos nós neste mundo, mas não no porvir. É aqui agora, neste mundo, é aqui. Valparaíso, INSS, Câmara, enfim. TCU. Neste mundo. Eu vou me deter mais um pouquinho, porque estou hoje lançando o alicerce. E se o alicerce não for bem lançado, depois a casa que você levantar pode ficar comprometida. Então vocês me desculpem aí, que eu vou me deter, você pode achar que estou até gastando tempo demais, mas não é à toa. Estou querendo mesmo colocar um piso forte. Você saiba quem é e tal. Voltemos então ao exemplo do Senhor Jesus. Ele sabia quem ele era, sabia por que aqui estava. Vamos voltar e pensar um pouquinho nessa parte de ele saber quem ele era. Já citei Lucas 2:49, ele no templo com 12 anos de idade. O que eu vou mostrar aqui, vou selecionar diversos episódios, é para mostrar que nunca, jamais, Jesus demonstrou medo. Sempre ele controlava a situação, sempre andava assim, tranquilo quanto aos tipos de agitação que nos afligem a nós. Nada disso.
Mas também ele cuidava de saber a vontade do Pai, todo dia. Aí isso faz a diferença. Mas vamos ver. Vamos ver. E com 12 anos já citamos. Então, vamos ver agora Lucas 4:28. Ele está exatamente em Nazaré, o lugar onde ele foi criado. Ele é filho da terra. Ele está na sinagoga e ele faz uso da palavra. Ele pisa firme no calo predileto do pessoal. Mas ele pisa e gira o pé. E eles não gostaram. Não gostaram. Verso 28, aí todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, diz a minha Bíblia, na verdade ficaram furiosos. Levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, está lá até hoje, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Agora me diga por caridade, como é que funcionou isso? Até hoje, você vai lá em Israel, Nazaré, está aqui ao lado de uma montanha, você sobe lá em cima, do outro lado tem um precipício. Então eles levam Jesus, quer dizer, Jesus está cercado de judeu bravo, provavelmente um segurando cada braço e está sendo levado a pulso, a força. Então lá vão ele, lá em cima, para de lá jogarem precipício abaixo, aí ele naturalmente morreria esmagado nas pedras pontiagudas lá embaixo. É uma queda respeitável. Ora, Jesus veio aqui morrer, mas não foi assim nem ali. Diz o texto que Jesus meramente passou pelo meio e foi-se embora. Agora, por caridade, como foi aquilo? O texto não diz exatamente o que Jesus fez, mas obviamente ele fez uso soberano do poder de Deus para se livrar de uma morte prematura. Ele veio morrer, mas não desse jeito. O texto não diz se ele paralisou a turma, cegou a turma, o que ele fez com a turma, mas o fato é que ele imobilizou o pessoal e passou pelo meio, tchauzinho, e foi. Não é o meu assunto, mas foi ali que Jesus fez as malas e mudou para Capernaum. Ele se retirou, mudou de Nazaré, definitivamente. Caiu fora. Eles não queriam ele. Aliás, não queriam ele. Então, em João 8, último verso, encontramos um caso parecido de certa forma. Circunstâncias diversas, mas... João 8, 59. Primeiro vamos ler o 58. Então nós estamos aqui agora no templo. E ele diz, você ainda não tem 50 anos e você viu Abraão? Olha, na verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, você dizer eu sou para um grupo de rabinos, fariseus, eles vão entender de uma certa forma e não vão gostar. O que se deu, verso 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, diz a tua Bíblia provavelmente, mas o que ele fez de fato foi ficar invisível. Jesus ficou invisível, saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Assim, 99,5% dos manuscritos gregos. Você tem que entender que como era ofício apedrejar,
certo tipo de pessoa fatalmente tinha pilhas de pedra do tamanho adequado, assim, espalhados pelo tempo, fatalmente. Porque eles não andavam carregando pedra no bolso. Havia munição ali, assim, para uso eventual. Aí Jesus declara que ele é Deus, eu sou. Eles entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Para eles era blasfêmia e isso acarretava a morte, então haja pedra. Agora, não sei se você parou já para imaginar o quadro. Uns e outros acham que Jesus meramente foi esconder atrás, assim, de uma coluna, alguma coisa assim. Espera aí, gente. Pense um pouquinho. Ele está cercado de judeu bravo, com pedra na mão. Ele corre atrás de uma coluna. E aí? Vai chover pedra, uai. Eles não viram? Não, não é assim. Ele se tornou invisível, passou pelo meio, se mandou. Novamente, ele veio morrer, mas não foi ali, nem assim, nesse jeito. Então, ele fez uso sobrenatural do poder de Deus para se livrar de uma morte prematura. Assim como em Nazaré, ele deixou assim o pessoal extravasar sua raiva, seu ódio, até o último instante. Chegou no ponto, aí tá, tudo bem. Tem vários outros casos, por exemplo, em João 10 e 39, provavelmente coisa muito parecida. Não diz exatamente o que aconteceu. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou. Não diz como, mas alguma coisa aconteceu ali. Em Marcos 4, Satanás usa uma tempestade sobrenatural para ver se não mata Jesus. Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Ele, deixando a multidão, levar consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande vendaval. Subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, tanto que metia aqueles pescadores profissionais de medo. Não era uma tempestade normal. Estavam cansados de ver tempestade normal. Isso aqui era diferente. Satanás estava querendo matar Jesus. Não conseguiu. Jesus meramente. Cala a boca. E não somente o vento parou, mas a água parou. Isso aí foi um milagre duplo. E uma vez agitada, a água não para assim. Leva tempo. Certa vez eu estava parado nas margens do Rio Purus, onde eu trabalhava, e lá a largura do rio é mais de meio quilômetro. Qualquer navio de alto mar podia subir quando na cheia. Lá não tinha estrada, então lá não tem carro, lá tem canoa. Cada família tem canoa, cada pessoa às vezes tem uma canoa. É a maneira de se locomover por lá. E à toa eu estava aí no barranco, parando, observando. De repente, aparece uma corveta da Marinha Brasileira. E essa corveta estava com pressa. Corveta é praticamente o navio de guerra mais veloz. Ele, querendo andar, desloca, assim, razoavelmente bem. E estava levantando uma onda de proa mais de 1 metro. Agora os barrancos estavam assim, alinhados de canoas. E algumas canoas, as velhas, eles enchem de mandioca e água assim para a mandioca apodrecer, para depois fazer a farinha d'água, que chama, né? Farinha pública. Essa corveta passou, foi o maior estrago. Tem canoa pulando para cima e para baixo. Era mandioca na água. Quer dizer, foi um prejuízo respeitável. Mas eu fiquei ali observando.
A corveta se mandou, desapareceu através da outra curva e eu aqui observando. A água não parava não, gente. Essas ondas foram até o barco, voltando. Bateram no barranco, voltando. E o rio era largo, já disse, meio quilômetro. Eu fiquei lá uns 15 minutos para ver se finalmente a água parava. E tinha correnteza, isso não era um lago, era um rio com correnteza. Quer dizer, o que quero dizer é que Jesus fez um milagre duplo. Parou o vento, alisou a água. De passagem. Vamos agora a João 18 e verso 6. Eu gosto disso aqui. Isso aqui eu fico até satisfeito, sabe? Isso aqui eu até quase que gostaria de estar lá para ver. Mas não se eu fosse um dos soldados, aí não. João 18 e verso 6, estamos no jardim. Essa última noite. E lá vem o traidor conduzindo a turma. E Jesus, sabendo muito bem quem são e para que estão aí, mas mesmo assim, ele pergunta, a quem buscais, verso 4. Jesus, Nazoriano. Aí Jesus, sou eu. Verso 6. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Caíram de costas no chão. Agora, vem cá, procure imaginar, visualizar essa cena. Procure imaginar que você é um dos guardas, um soldado, guarda, nem aí, um doido de alguém sabe lá, está achando que ele é Messias, mas você está meramente cumprindo o seu dever. Você é um soldado, você recebe ordem, então você está indo lá para prender essa pessoa, sabe lá. De repente chega lá, e a pessoa gentilmente se identifica, sou eu. Ok, com isso você é jogado no chão. Paf! Ninguém tocou em você, gente. Ninguém tocou absolutamente em você. Você está no chão. Eu vou querer mais alguma coisa com esse sujeito. Vou? Só poeira. Longe. Você está doido? Você vai realmente enfrentar alguém que te derruba com a palavra? Nem tocar, não toca. Falou e você está no chão. Está doido? Eu vejo dois milagres ali. Primeiro, Jesus jogou no chão. Quer dizer, derrubou todo mundo com sua palavra. Eu creio, pessoalmente, cá para mim, que, segundo o milagre, Jesus obrigou esses homens a ficarem ali e fazer seu ofício. Senão, ó... Eu, pelo menos, estava longe, correndo até hoje. Eu entendo que Jesus obrigou esses guardas a ficarem ali, porque estava na hora dele morrer. Eles tinham que prender, eles tinham que levar. Mas o que Jesus demonstrou é que quem estava no controle da situação não era nem Judas e nem os guardas. Quem estava no controle era ele. Só que estava na hora do Pai dele morrer. Então, pronto. E daí? Qual ele é, somos nós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, nós temos que seguir o exemplo dele. Depois, tem outros. Logo em seguida, Pedro saca a espada, consegue decepar a orelha de alguém, e Jesus diz, para com isso. Mateus 26, 50, diz, eu não poderia pedir mais de 12 legiões de anjos?
Agora 12 legiões. Se fossem legiões completas, era 36 mil anjos. Dava e sobrava, não acha? Dava e sobrava. Mas era a hora dele morrer. Então, por vezes, sabe, nós queremos nos livrar de uma situação assim desagradável e não é a vontade do Pai que nós saiamos dessa situação desagradável, porque essa situação desagradável foi Ele quem mandou. Por isso que nós temos que realmente saber o que o Pai está fazendo. Porque nem sempre Ele manda coisa agradável para nós. Nem sempre. Nem sempre. Não mandou para Jesus, mandou para ele. Não. Isso ali não foi agradável. Você acha que foi agradável? Não foi. Mas foi a vontade do Pai. Era o plano. Era a hora. Depois, ele está com Pilatos. Nem aí com Pilatos. E Pilatos fica maravilhado. Mas você não sabe que eu tenho autoridade para te matar? E Jesus assim... Você não teria autoridade alguma? Não tivesse sido dado pelo Pai. Eu tenho até pena do Pilatos, sabe? Não é também meu assunto, mas coitado do Pilatos. Ele sabia perfeitamente que estava mal. Ele lutou para libertar Jesus, lutou para livrar. Só que aí os fariseus pegaram no fraco dele. Se você soltar ele, você não é amigo do César. Matou. Agora que Pilatos ficou impressionado, mais tarde, quando os fariseus chegam para pedir uma guarda para segurar o sepulcro, vocês têm guarda, vão, façam o que conseguirem, vê se vocês conseguem fazer alguma coisa, colocando assim na nossa gíria. Pilatos, a esta altura do campeonato, vocês querem guardar, selar o túmulo, vá, fiquem à vontade, divirtam-se. Por quê? Porque quando o José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus a Pilatos para sepultá-lo, o Pilatos, ele já está morto. Aí ele manda ele chama o centurião. O homem já está morto? E aí o centurião contou como foi. Quem morre asfixiado, quem morre na cruz, morre asfixiado. Não foi a cruz que matou Jesus. Em João 10 ele disse, ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Então não foi a cruz que matou Jesus. Ele despediu o seu espírito. Tchau. E na hora da morte, ele soltou um tremendo brado. Agora, quem está morrendo asfixiado, não brada coisíssima alguma. Se conseguir um gemido, é o que pode fazer. E o centurião, um homem duro, já estava cansado de ver crucificações, certamente. O centurião disse, esse era filho de Deus. Agora, ele conta tudo isso a Pilatos. E Pilatos, que completamente burro não era, 2 mais 2, 2 mais 2. Aí quando o pessoal chega pedindo guarda, fiquem à vontade. Podem selar, sim. Estava tudo sob controle. Agora, meus amados irmãos, aqui no apagar das luzes,
havemos de recuperar um princípio que já era conhecido no Antigo Testamento. Eu convido a atenção para o 2 Reis, o primeiro capítulo. Segundo Reis, capítulo 1. Versos 9 em seguida. Elias, que havia... Bom, isso já era outra história. Mas aqui ele tinha, assim, mexido com um grupo enviado por esse reizinho. Como era o nome desse reizinho aí dessa vez? Acasias, descendente de Acabe, parece. Em todo caso, Elias está sentado lá em cima de uma colina. Assim, está escondendo coisa alguma, está lá para todo mundo ver. Está aí. Tá. Verso 9. O rei enviou um capitão de 50 com seus 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse isso: homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu: ah, é? Se eu sou homem de Deus, desce é fogo. 51 churrascos. Na hora. Agora você sabe que sempre tem uma turma da meninada, né? Menino é uma coisa muito curiosa. Então, qualquer coisa que está acontecendo, sempre tem menino por perto observando. Normalmente, se não tem escola, nem nada disso. Então, como é que o rei ficou sabendo do churrasco? Não sobrou nenhum soldado para contar a história. Tinha menino, com todas as certeza. Tinha uma meninada ali para ver tudo. Correram de volta. Pessoal. Ah, é? Chega, portanto, ao conhecimento do rei. O rei, que inteligente de fato não era muito, tornou a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. Agora, esse segundo capitão era mais burro ainda do que o rei. Está aí 51 churrascos. E ele pergunta o que aconteceu? Não. Ele procura aumentar a barra. Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Aí Elias, ah, é? Assim eu sou homem de Deus, desce é fogo. 102 churrascos. Aí a meninada. A gente brinca um pouco, né? Mas eu acho, sinceramente, isso aqui não fosse... Eu tenho pena do soldado, mas que foi engraçado, foi, desculpe aí. Aí a meninada. Pessoal, 102 churrascos. Aí o rei, esse grande rei, tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com seus 50. Agora esse terceiro capitão, ele cria juízo. Ele chega e se põe de joelho diante do homem de Deus. Homem de Deus, não tem misericórdia de mim. Agora sim. Que Elias era meramente o porta-voz do soberano Criador naquele momento, naquele lugar. Muitas vezes maior do que um mero rei. Ele tinha consciência daquilo que ele era. Ele sabia quem ele era. Se eu sou homem de Deus, haja fogo. Quem mandou fogo? Elias subiu no céu para buscar? Não. Deus mandou fogo. Aí, o Espírito Santo fala com ele. Agora você pode ir. Desce, pode ir e tal.
conversa lá com ele, tudo bem, tudo sob controle. A gente quase tem pena, né, dos capitães burros, não, mas os soldados, coitados. É difícil. Agora, Elias. É só virar a página, se é que tem que virar a página. Capítulo 2, verso 23. Nesse ínterim, Elias é levado para o céu, num redemoinho, não na carroça. E fica Eliseu com a manta e com o dobro do poder, o que não era fácil. Aí ele atravessa o rio de novo, lá indo. Agora acontece uma coisa curiosa. Verso 23 a 4. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns adolescentes, ou pré-adolescentes, uns juvenis, digamos, saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: cai fora, careca, cai fora, careca. E, quer dizer, eu estou traduzindo assim, livremente, entende? E virando ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome de Jeová. Então 2 ursas saíram do bosque e feriram, machucaram 42 daqueles meninos. Não mataram, meramente machucaram, feriram. Agora vem cá. Quem mandou as ursas? Só uma coisa, tem ursos lá. Fatalmente. Acho que a esta altura do campeonato todo mundo já resolveu o problema das ursas. Mas naquele tempo tinha. No texto original, então, aqui está despedaçaram, não é isso? Não. Não é isso. Machucaram, feriram. Não mataram. Agora, que esses meninos esqueceram daquilo ali, não esqueceram, não. Agora, vem cá, o que está em jogo aqui? Por que a severidade de Deus com esses meninos? O que está em jogo? O que está acontecendo? Eliseu era meramente o porta-voz do soberano Criador dos céus e da terra. Ele estava passando, e esses juvenis tinham lá seus 12, 13, 14 anos. Agora, um bando de menino assim, você sabe, é perigoso. Porque eles começam a se atiçar. Você não tem coragem de jogar uma pedra? Claro que tem. Tem não. Quer dizer, aquilo ali não ia parar só na conversa. Daí a pouco estariam mesmo jogando pedras. Quer dizer, a integridade física do profeta estava realmente em perigo. Os meninos iam partir para a agressão física, com toda certeza. Eu já fui menino, eu sei como é menino. Vamos ensinar mais tarde, o mesmo Eliseu, no capítulo 6, como ele está contando os segredos do rei dos sírios, aí ele manda um exército para prender o profeta, e o profeta meramente cega o exército. E não ele só. O apóstolo Paulo também fez isso uma vez. Atos 13, versos 8, ele cega alguém, o feiticeiro lá. O que eu quero com isso? Não estou aqui dizendo que nós havemos de sair queimando e cegando todo mundo. Não é o que eu quero. O que eu quero aqui é o princípio. Está aqui um princípio. Esses homens, esses profetas, tinham consciência de quem eles eram. Eles tinham consciência do ofício que eles tinham. E por isso eles exigiram respeito. Respeito ao ofício. E
Isso aí que nós temos que aprender. Temos que aprender. Quem nós somos? Porta-voz do soberano Criador. Então, haja respeito. Não por causa daquilo, assim, qualquer coisa que eu sou, assim, pessoalmente, porque eu sou Gilberto. Não, é por causa do ofício. Eu sou porta-voz do soberano Criador. Eu entendo que você tem que ter isso claramente na cabeça se você vai ter uma participação efetiva na guerra espiritual. É por isso que eu gastei esse tempo. Agora eu gostaria de ter tempinho para ver assim as perguntas antes de responder, mas eu gastei esse tempo todo, que também gastamos bastante tempo com isso, mas é o alicerce, já expliquei. Você tem que saber quem você é. E você tem que saber qual é o seu ofício. Para agir à altura daquilo que Deus espera de nós. Se você fica na dúvida, nunca vai fazer nada. Você tem que... Você tem que saber quem você é. Em Cristo. Claro, claro. Você tem que saber qual é o seu ofício. Por que você está aqui? Nós aqui estamos a fim de desfazer as obras de Satanás. E, para tanto, nós temos autoridade tranquila. Nós temos poder tranquilo. Nós temos ofício declarado. O que eu recebi a tempo, quer dizer, as outras eu vou mastigar e vou trazer amanhã. Deus mandou Ezequiel profetizar nos ossos secos, que tornou-se um grande exército. Agora, eu não sei qual é a dúvida. Quer dizer, que aconteceu, aconteceu, mas isso só na visão dele. Foi uma profecia. Entendo que diz respeito ao povo de Israel, mas a gente teria que ir lá e esmiuçar. Agora, aquilo foi uma profecia. Foi uma visão que ele teve. Então, isso não se traz para a nossa prática. Isso foi um caso único, uma visão que Deus deu a ele, visando um fim específico naquele tempo. Então, não, aquela profecia não é para todo e sempre. Não é para nós também. Isso foi uma coisa específica lá, dizendo respeito, assim entendo, ao povo de Israel. Mas você tem que ver lá o contexto e se ater ao contexto. Então eu não entendi a dúvida quanto a isso. Ainda tem tempo aí? Bom. Gilberto, eu acho que a dúvida é justamente essa, porque, como o senhor tinha falado, que só 4 dias Jesus conseguiu ressuscitar, esse exército devia estar morto há muito tempo. Aí eu acho que a pergunta não foi eu que fiz, mas o que eu entendi é isso. É que esse exército já estava morto há muito tempo, mais de 4 dias, entendeu? Mas como foi uma visão, tá respondido. Não, é uma visão. Tá. Bom, deixa eu vou ver se eu consigo entender alguma... Quer dizer com relação à ressurreição, não? Não, entendo que não. Sim, mas só o povo de Israel, em certo contexto. Bom, aqui tem, o Senhor concorda que a maior maneira de desfazermos as obras do diabo é quando tiramos uma pessoa do reino das trevas e conduzimos para o reino da luz. Isso é uma grande maneira de desfazer as obras do diabo. Talvez seja a maior delas, no sentido que aí você está garantindo, ou pelo menos o primeiro grande passo, conseguindo assim, segurando o destino eterno da pessoa. Isso sim, isso
não devemos nunca perder de vista. Mesmo porque uma pessoa que não pertence a Jesus, você pode até expulsar demônio, mas é o problema da casa vazia. É o problema da casa vazia. Se nós podemos libertar o incrédulo, nós temos autoridade e poder para isso. Mas se você fizer isso um dia, você precisa pregar o Evangelho muito claramente a essa pessoa, para que essa pessoa entenda que tem que se colocar debaixo da proteção de Jesus para não acontecer coisa pior. Mas, com certeza. Mateus 10, 18, então, não refere-se ao que Satanás fez durante a missão dos 70? Entendo que não. Não. É futuro. Eu já expliquei, 98% dos manuscritos gregos dizem dou, não dei. Então, sua Bíblia diz dei. Aí, a partir dali, essa tradução equivocada, quer dizer, esse texto adulterado, então dei joga no passado. Mas não é esse o texto diz dou, aí vai para o futuro. Mas eu estou me referindo ao que aconteceu com Satanás. Satanás descendo, caindo do céu como raio. Eu entendia que isso era enquanto os 70 estavam fazendo sua missão, Satanás descia sobre eles como um raio. Não. E agora, pela primeira vez, eu vi uma outra... Ele estava caindo. Ele não estava descendo assim por conta própria, Satanás, né? Ele estava caindo, havia sido jogado. Então, Então se refere a queda do ofício. Ele ainda tem acesso lá, mas ele... uma queda de Satanás. É. Quando ele foi expulso da função. É que eu nunca tinha entendido dessa forma. Então, mas é assim que eu vejo, exatamente porque o texto verdadeiro diz eu dou e não eu dei. Agora, quem lê eu dei, aí joga para os 70, exatamente. Então você tem motivo para pensar dessa forma, mas é problema da tradução, em cima de um texto errado. Que personagens bíblicas cuidam de desfazer obras? Aí eu vou ter que responder com mais calma. Em que parte da Bíblia somos resultados a fazê-lo, no caso de Jó? Quem desfaz as obras? Aí não dá, vou ter que ver com mais calma. Além de desfazer as obras de Satanás, o que mais é agradável a Deus que devemos fazer? Várias coisas. Como distinguir a obra de Satanás e a permissão de Deus para provar seus servos? Isso também eu vou responder mais tarde, isso exige algum cuidado. Como assim usar o poder do inimigo? Certa feita eu estava conversando com um pastor que já foi meio espírita, já foi neguinho de Exu, essas coisas assim, diversas lá na Bahia. Raimundo Moreira, alguma coisa assim, não me lembro bem como. Mas como ele afirmava, saber como obrigar Satanás a devolver aquilo que nos roubou, que eu fiz uma pergunta direta a ele, ele me citou este exemplo dele. Ele morava, não sei se ainda mora no Rio, e dado momento ele estava pregando dentro de uma igreja e alguém roubou o carro dele. O carro dele estava lá fora, e quando ele sai da igreja, estava pregando lá dentro, sai da igreja, cadê o carro? Sumiu. Aí ele não gostou. Ele disse: Satanás, eu estou te ordenando, você vai devolver esse carro dentro de 24 horas e eu quero na frente da minha casa. Assim ele relatando, né? Ele se dirigiu diretamente a Satanás. Satanás, você vai devolver meu carro dentro de 24 horas em frente da minha casa. Ele morava no Rio de Janeiro.
Com efeito, 24 horas depois, o carro estava exatamente estacionado em frente da casa do pastor. Bom, eu não posso provar que foi Satanás que fez, ou se foi Deus que obrigou ele a fazer. Não sei como é que funcionou exatamente aquilo. O fato é que o homem se dirigiu nominalmente ao inimigo e aconteceu. Quer dizer, alguém obedeceu, a coisa ficou desse jeito. Eu não sei. Pessoalmente, eu prefiro fazer uso do poder de Deus para não cair em nenhuma emboscada do inimigo. Nem dar a ele a satisfação de ver eu fazendo. Isso por um lado. Agora, por outro lado, assim como nós, os pais, por vezes, quando o nosso filho faz uma bagunça, a gente obriga o filho a corrigir a bagunça, para ver se com isso o filho aprende a não fazer mais essa bagunça. Quer dizer, ele aprende e tal. Por vezes, poderia ser o caso. Se você obriga Satanás a desfazer uma bagunça, ele vai criar vergonha, porque ele é muito vaidoso, Satanás. E nós, envergonhando ele dessa forma, ele talvez resolva brincar em outro lugar, que seria do nosso agrado, que brincar por aqui nós não quer. Quer dizer, ele brincando por aqui. Isso tem algum raciocínio, assim, alguma lógica, mas eu não sei. Mas isso seria usar o poder de Satanás ou a autoridade sobre Satanás? Como seria usar esse poder? Seria poder? Não, eu tenho Lucas 10 e 19, Jesus me deu a mim autoridade sobre o poder de Satanás. Então, quem tem autoridade pode mandar, não é? Por exemplo, o governador, ele tem autoridade, mas ele não anda assim armado. Quem anda assim armado é a polícia. Mas o governador, tendo autoridade, ele dá ordem aos policiais, eles que têm o poder, então eles obedecem à ordem da autoridade. Quer dizer, a autoridade manda no poder. Tá? Bom, eu vou encerrar minha palavra. Pode apagar ali.